Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, é motivo de muita alegria. Eu queria louvar a Deus por essa tão honrosa oportunidade. Agradecer também ao nosso pastor Wendel, pastor Valbes, que nos confiou estar aqui para compartilhar aquilo que Deus colocou em nosso coração com os irmãos. Nesta noite eu convido vocês a não olhar para a figura do irmão Leandro aqui representada, mas olhem para Cristo, que eu sei que Ele tem algo para falar para cada um de vocês nessa noite. Por isso que Ele permitiu que nós estivéssemos aqui. Convido os irmãos a ficarem de pé e a abrirem suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 25, um texto muito conhecido de todos nós. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Mateus, capítulo 25, a partir do verso 14. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim, verso 14: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Verso 15. Verso 16: O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5 talentos. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me que 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Verso 21. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse o Senhor: 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. 23. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajunta onde não espalhastes. Verso 25. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Tirar-lhe-ei, pois, o talento e dai-lo ao que tem 10. Verso 29. Verso 30, todos juntos. O servo inútil lançai para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos. Prometo ser breve no tempo que me foi confiado. Aqui nós temos um texto muito conhecido, acredito que por todos os irmãos, por que não dizer pela maioria dos irmãos, que é a parábola dos 10 talentos, né? E o significado da parábola dos talentos, ele fala sobre responsabilidade, prestação de contas no juízo. A parte final do sermão, que nós acabamos de ler, ela enfoca especificamente a questão da necessidade da vigilância e da realidade do juízo vindouro. E é importante a gente perceber e contextualizar que Jesus fala nessa parábola a um homem
de um dono de muitas propriedades. A gente consegue observar que trata-se aqui de um homem rico, podemos dizer assim, prestes a viajar, e esse homem ele confiou seus bens a seus servos. E para um dos seus servos ele deu 5 talentos, repita comigo, 5 talentos. Para o outro servo ele deu 2 talentos, repita comigo também. E para o último servo ele deu quantos talentos? 1 talento. Esse talento, ele é o que vale a 6.000 denários, sendo que 1 denário naquela época era o salário pago pela diária de um trabalhador comum. Logo, 1 talento naquela época equivalia a quase 20 anos de trabalho para a maioria dos trabalhadores da época. E para quem não sabe, o denário era uma moeda de prata romana, cujo seu peso estimado era em torno de 4 gramas, ou seja, o seu valor ele representava o salário diário de um trabalhador e foi considerado equivalente a uma dracma, ou seja, uma moeda grega. Naturalmente, esse proprietário, como eu já falei, além dele ser um homem muito rico, na sua ausência ele esperava que o seu dinheiro ele não ficasse parado. E quando ele confiou tais quantias a seus servos, obviamente ele se esperava que aquelas quantias a quais ele entregou a cada um dos seus servos pudessem ter rendimentos. Esse é o natural de toda pessoa que entrega algum valor, algo, no caso dinheiro, né, aqui na época, é que ele venha ter rendimentos. Quando você coloca um dinheiro no banco, deposita ali um dinheiro no banco, se bem que hoje quase não dá tempo de render, né, mas a maioria das pessoas que tem esse hábito de colocar ali e fazer a sua poupança, ela espera que esse dinheiro ele venha a render. E foi esse mesmo sentimento que esse senhor ele teve, que esse dinheiro, esse talento que ele estava entregando chegasse a render. Outra característica interessante é que esse senhor ele confiou quantidades diferentes. E agora vamos exercitar, e hoje é culto de doutrina. Para o primeiro servo ele entregou quantos? 5 talentos. Para o outro servo, o segundo servo, ele deu quantos talentos? 2 talentos. E para o último, ele deu 1 talento. Mas isso significa que ele sabia muito bem que uns possuíam habilidades para os negócios do que outros. Obviamente, a gente só confia algo de valor na mão de quem a gente confia, na mão de quem você tem uma certa confiança. Você não vai emprestar algo ou entregar algo na mão de quem você sabe que não vai ter zelo, não vai ter cuidado, não vai fazer aquilo que você entregou, que ele fique de maneira, da mesma qualidade que você entregou. E sob essa lógica, cada servo recebeu a sua quantidade adequada para administrar. E aqui nós podemos entender que diante dessa atitude, que o Senhor ele conhece o nosso potencial. O Senhor ele conhece o meu potencial. O Senhor ele conhece o seu potencial. E talvez hoje alguém pode ter chegado aqui se achado sem potencial, se achado sem utilidade, mas todos nós, debaixo da graça de Deus, nós temos uma utilidade sim, nós temos um potencial sim, dentro da casa e na obra do Senhor. E nós precisamos explorar esse potencial que o Senhor tem nos entregado diariamente. O servo que recebeu 5 talentos conseguiu dobrar esse patrimônio, e nós podemos observar isso. O mesmo também fez o servo que recebeu 2 talentos. Já o servo que recebeu apenas 1 talento, ele enterrou esse talento, né? E ficou aguardando a volta de seu senhor. O costume de enterrar no chão quantias de dinheiros ou tesouros diversos era uma prática comum
naquela época. E quando o patrão retornou de sua viagem, os servos que multiplicaram os talentos apresentaram os seus resultados. Mas aquele que recebeu apenas um talento, ele estava de mãos vazias. Por quê? Porque ele tinha enterrado o talento que havia sido confiado em suas mãos. Quantos de nós, meus irmãos, muitas das vezes nós temos enterrado aquilo que Deus tem entregado em nossas mãos? Quantos de nós temos menosprezado aquilo que Deus tem confiado em nossas mãos? Assim é na nossa família, muitas das vezes no nosso trabalho, no nosso meio de convívio com as pessoas. Muitas pessoas têm enterrado aquilo que Deus tem entregado. Mas eu creio que hoje é noite de restituição, não por mim, mas por aquele que fez com que eu e você estivéssemos aqui nessa noite. Deus está falando fortemente ao nosso coração, e eu creio também que Ele está falando ao coração de cada irmão nesta noite aqui também. O Senhor, Ele confia conforme a nossa capacidade, conforme aquilo que nós somos capazes de suportar, de aguentar, né? O Senhor, Ele conhece a nossa estrutura, o nosso ser, o nosso interior. Aquilo que o Senhor há de me entregar jamais será igual àquilo que o Senhor há de entregar para o irmão Flávio, porque o irmão Flávio, logicamente, ele vai ter uma estrutura humana, espiritual muito diferente da minha. E o Senhor, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o nosso íntimo e também conhece o nosso entendimento, a estrutura que nós temos para suportar aquilo que Ele entrega em nossas mãos. E quando eu falo aquilo que Ele entrega, a gente acredita que o que vem sempre às nossas mãos é só coisas boas, é só bonança. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, por que não dizer, o Senhor, Ele permite nos levar até o deserto para nos testar, para nos tornar mais forte, e para que lá nesse deserto, o talento que Ele entregou em nossas mãos venha frutificar, e não que nós venhamos enterrar esse talento que o Senhor entrega em nossas mãos. E com essa parábola dos talentos, nós aprendemos algumas lições, e eu queria nesta noite compartilhar algumas lições que nós aprendemos e que nós também podemos aplicar na nossa vida pessoal. A primeira lição que nós aprendemos nesta noite é que a parábola dos talentos, ela nos ensina que Deus não é injusto. Nosso Deus nos concede talentos, dons, habilidades e oportunidades de acordo com a nossa capacidade. O autor vai dizer que ele seria injusto se confiasse a nós algo que não pudéssemos administrar. Ele está dizendo automaticamente que o Senhor conhece a estrutura de cada um, seja ela espiritual, física ou até mesmo mental. A mesma estrutura, como eu já falei, minha não é a mesma de vocês, e assim sucessivamente. Por exemplo, uma pessoa sem preparo necessário, jamais ela pode se colocar na presidência, por exemplo, de uma empresa em crise, com finalidade de salvá-la. Ou seria injusto colocar uma pessoa numa situação tão difícil como essa. É como colocar, irmã Lucília, uma pessoa no escuro, em um ambiente escuro. Ela não vai conseguir enxergar, ela não vai ter a direção, ela não vai saber para onde ou aonde ela está. Da mesma forma, Deus nos colocaria em situação muito complicada se confiasse a nós uma quantia de talento que não pudéssemos administrar com propriedade. O nosso Deus, Ele também é um Deus de responsabilidade. O Senhor jamais Ele irá entregar um talento na mão de quem não tem responsabilidade, porque Ele sonda, Ele sabe e Ele conhece a nossa estrutura. E nós temos essa responsabilidade de administrar aquilo que o Senhor tem nos entregado, com muito temor e tremor. Eu confesso para os irmãos que esse processo de transição, que todo mundo sabe, a gente entregou a coordenação da Escola Bíblica Dominical, ficamos só na área,
mas era com muito temor e tremor, porque eu sei que foi um talento que Deus me conferiu, assim como conferiu a muitos, e eu não poderia administrar esse talento de qualquer maneira. Eu não poderia entregar de qualquer maneira, assim como eu também não recebi esse talento de qualquer maneira. Então, acima de tudo, nós temos que ter a responsabilidade de saber administrar aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. E você e eu não estamos aonde nós estamos por acaso. A situação que você está vivenciando hoje, ela também não é por acaso, seja ela boa ou ruim. Eu não sei para quem o Senhor está direcionando, eu só sei que o Senhor manda eu dizer que não é por acaso. Nós temos às vezes a tendência de não aceitar aquilo que Deus entrega em nossas mãos. Na maioria das vezes nós só queremos receber as coisas boas, as bonanças, mas nós temos que entender que tudo que nós, ou por que não dizer a maioria das coisas que nós recebemos, vem da parte do Senhor. Não vou dizer tudo, mas a maioria das coisas que nós recebemos, que nos é confiada, vem da parte do Senhor. E não é por acaso. Deus permite várias ou a maioria das situações para forjar o nosso caráter, para ver se a gente suporta aquela situação, para ver até onde a gente vai com aquela situação. Então nós temos que ter uma maturidade espiritual e aprender a suportar aquilo que Deus tem colocado para cada um de nós. É o velho ditado: cada um carregue a sua cruz, ou por que não, cada um pegue a sua cruz, porque é lá na cruz que Deus tem o melhor para cada um de nós, porque Ele sabe de todas as coisas. A segunda lição é que a parábola dos talentos, ela ensina que o pouco, ele é muito. Algumas pessoas enfatizam o fato de que o servo inútil recebeu apenas um talento, mas aquele único talento que já representava um montante equivalente a 20 anos, que não era muito, de salários acumulados de um trabalhador de sua época, acredita-se isso, que era mais que o suficiente para realizar muitas aplicações a fim de que aquele dinheiro rendesse. E o que você tem feito? Eu queria fazer essa pergunta para você. O que você tem feito com o talento que Deus tem te entregado nessa noite? O que você tem feito com o talento que o Senhor confiou? Ah, irmão, mas eu não sei pregar. Ah, irmão, não sei cantar. Mas o Senhor, se você for olhar para dentro do seu interior, para cada um de nós Ele entregou um talento. Nem que seja, não é menosprezando a atividade da limpeza, nem que seja para juntar copo, mas o Senhor, Ele te entregou esse talento. E você deve aplicar esse talento com muito amor, com muito zelo. Mas o que a gente pode ver hoje, na atualidade, é que há muitos coveiros de talentos. Pessoas que estão enterrando talentos e também matando os talentos alheios. Pessoas que não ficam satisfeitas em ver o desenvolvimento de alguns talentos e não deixam as pessoas desenvolver esse talento. Infelizmente isso ocorre muito em nosso meio, infelizmente, mas é uma verdade, e eu preciso falar isso. E não desenvolve o seu talento, aquilo que Deus tem confiado. Meus irmãos, o mesmo talento que Deus entregou para mim, Ele também pode entregar para você. Da mesma maneira que os meus talentos estão sendo multiplicados, o seu talento também, ele pode ser multiplicado. Todos nós temos a capacidade de desenvolver aquilo que o Senhor tem confiado a nós. Mas na maioria das vezes nós nos deixamos levar por esses coveiros que estão enterrando os talentos em nosso meio. Mas o Senhor nesta noite quer te dizer que Ele te ama. E Ele não quer que você enterre aquilo que Ele tem confiado, aquilo que Ele tem colocado, aquilo que Ele tem pleiteado através da tua vida. Porque se você crer e der lugar ao Senhor, Ele pode sim fazer muito através da tua e da minha vida, em nome de Jesus.
Alguns intérpretes defendem que aqueles servos da parábola eram escravos e nem possuíam salários. Mas se considerarmos que aqueles servos eram trabalhadores comuns da época, o servo que recebeu apenas 1 talento teve em suas mãos uma quantia que muito provavelmente nunca havia ganhado em toda a sua vida. E quantas vezes nós recebemos algo que muitas pessoas pleiteiam, seja um cargo, seja uma posição, e nós não sabemos honrar aquilo que Deus tem te entregado. Nesta noite o Senhor, eu creio que Ele fala primeiramente a mim, que estou sendo instrumento, mas fala também a cada um de nós: assuma a posição, assuma aquilo que Deus tem te entregado. Se o Senhor entregou um talento para você ou para mim, Ele está confiando em cada um de nós, na minha posição e na sua posição. Não se coloque na posição de enterrar talentos, isso é fato, mas também se coloque na posição de assumir o talento que Deus tem confiado a você. Deus não confiou a mim ser o presidente da república, ou o prefeito dessa cidade, ou talvez tão muito o pastor, mas Ele já confiou ao pastor Wendel, ao pastor Valbes. Deus confiou a mim estar aqui como auxiliar, o irmão Tiago, o irmão Eliel e os irmãos Flávio, mas talvez, ou por possibilidade, não confiou a você, mas já em você Ele confiou outro talento que não tem em mim. Então, de certa forma, é cada um assumindo e exercendo aquilo que Deus tem entregado. Eu não sei cantar, não tenho voz para cantar, mas já a Késia canta divinamente bem. E o Senhor, Ele usa como Ele quer, Ele faz como Ele quer, na hora que Ele quer, e nós temos que nos colocar na posição de instrumentos na mão do Senhor, para que esses talentos eles possam ser aplicados na obra do Senhor. Mesmo que os olhos de alguém pareça ser pouco aquilo que Deus tem te confiado, te entregado, é muito mais do que nós poderíamos conseguir por conta própria. Nós só estamos aqui pela graça e pela misericórdia de Deus. Talvez o simples fato de você ser crente e estar nesse banco apenas sentado pode significar pouco, mas para Deus também isso significa muito, porque você irá estar no céu de glória e o principal você tem em suas mãos, que é a salvação em Cristo Jesus. A terceira lição é que a parábola dos talentos, ela ensina que nada do que temos é de fato nosso. E aqui há algo bem interessante, porque nós somos apenas depositários, não somos donos dos talentos que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Nossa função é administrar e zelar por aquilo que Deus nos dá. Ele é o dono dos talentos e continuará sendo o dono dos talentos. O talento que é meu, o talento que é da irmã Inite é da irmã Inite, o talento que é do irmão Vieira é do irmão Vieira, e ninguém tem o poder e a capacidade de tomar ou destruir esse talento. Algumas pessoas se vangloriam diante das suas realizações e das suas capacidades e tentam também diminuir alguns talentos que Deus tem entregado, irmão Flávio, para cada um de nós. Eu não posso me vangloriar daquilo que Deus me entregou e também não posso me diminuir aquilo que Deus tem te entregado. A nossa função, nós somos um corpo, e o corpo de Cristo ele é entrelaçado, é um membro precisando de outro, necessitando de outro, para que os nossos talentos eles venham dar frutos, ou seja, que frutifique, que a obra do Senhor ela cresça cada vez mais em amor e graça. E a quarta lição que nós aprendemos é que a parábola dos talentos, ela ensina que nós devemos multiplicar aquilo que Deus nos dá. Ao recebermos os talentos, em gratidão a Deus por ter depositado em nós
tamanha confiança, devemos aperfeiçoar esses talentos, a fim de que eles sejam úteis para a expansão do reino. O que acontece é que muitos talentos, na nossa linguagem, a linguagem de hoje, irmão Tiago, eles estão arquivados, cheios de poeiras, estão na prateleira. E esses talentos, trazendo para a nossa aplicabilidade, eles precisam imediatamente passar por podemos dizer, uma capacitação, uma reciclagem. Ele precisa se renovar. Muitos talentos estão se enterrando, se arquivando e arquivando também o talento e o resultado de outros talentos que recebemos com a única tarefa de glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cuidar do talento que foi entregue também é gerar resultados na obra do Senhor. Eu não consigo entender como o Senhor me entrega um talento de ser professor da escola bíblica dominical e no domingo eu estou em casa dormindo e não venho para a escola bíblica dominical. Eu não consigo entender como o Senhor me confere o talento de cantar, de adorar, e eu fico sem utilizar esse talento. E o que acontece muito nos dias de hoje é que nós temos enterrado esses talentos por vergonha, ou por comodidade, ou porque irmão A ou irmão B está dessa maneira comigo, eu não vou mais, eu não vou fazer, e esquece que o nosso alvo aqui é Cristo. Quem te entregou esse talento não foi eu, não foi o irmão Flávio, não foi a irmã Lucília, foi Deus que te honrou e entregou nas tuas mãos. E você tem a finalidade exclusiva de fazer com que esses talentos gerem resultados através da tua vida. E como eu faço para que esse meu talento venha gerar resultados através da minha vida? Pregando a palavra, dizendo que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, evangelizando no teu ambiente de trabalho, fazendo a diferença aonde você está. Essa semana nós fizemos, semana anterior, o pastor Valber está fazendo trabalho tão importante que às vezes a gente deixa de lado, que é o trabalho de visitação, um trabalho tão importante. E que cada um de nós temos esse talento. Vocês já pararam para perceber isso? Eu tenho esse talento, vocês têm esse talento. O que precisa, irmão, é só você pegar a sua bíbliazinha aqui, ó, colocar debaixo do braço. E muitas vidas, muitos irmãos estão apenas precisando ali de uma palavra da parte do Senhor, da sua visita para dizer: meu irmão, nós estamos aqui, Jesus te ama, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta. E é um talento que é confiado a nós. A própria palavra de Deus diz: ide a quem? A todo mundo, a toda o quê? E fazer o quê? Fica lá sentado olhando para a cara dele? Pregar o evangelho. E isso é um talento que a todos nós é conferido, né? E nós estamos nos acomodando, estamos deixando esse talento ser enterrado, assim como aquele homem deixou apenas um talento que lhe foi confiado, o único talento que ele tinha em suas mãos, ele enterrou e ficou de mãos vazias. O quarto ensinamento que essa parábola ela nos ensina dos talentos é que a quinta é que a parábola dos talentos ela nos ensina que os talentos eles são valiosos, mas que há algo mais valioso ainda, e isso nós vamos ver. Na parábola dos talentos, os 2 servos bons receberam do seu senhor uma promessa de que, devido ao sucesso diante das suas responsabilidades que exerceram, ambos seriam colocados em responsabilidades maiores ainda. E muitas pessoas gostam de fazer alegorias com este detalhe da parábola, principalmente focando em resultados materiais. Mas eu penso que a melhor interpretação para tudo isso
é considerar que nada do que nós conhecemos ou recebemos nesta terra, por mais valioso que seja, se compara à promessa da eternidade, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. E o cristão verdadeiro, ele será convidado para participar de uma mesa a qual não tinha direito algum de participar. Porém, não por seus méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor que Ele nos confiou, e aos seus talentos, esse servo fiel estará presente no grande banquete celestial. É importante lembrar que esses talentos e as suas aplicabilidades, eles também não são critérios para que nós venhamos participar desse banquete. Eles são uma extensão para que nós nos aproximemos cada vez mais dessa realidade, mas também não é suficiente só a aplicabilidade desses talentos. A sexta lição, a parábola dos talentos, ela ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a sua culpa. É possível notar claramente que aquele servo que recebeu o último talento, ele era mau e perverso. Nas contradições de suas palavras, ele revelou uma natureza egoísta, que foi incapaz de perceber a bondade de seu Senhor, porque ele recebeu um talento que dá apenas um talento, como está na palavra de Deus, mas esse talento seria suficiente para ele viver quanto tempo? 20 anos. Já pensou aí, irmão Flávio, receber dinheiro para o senhor viver 20 anos despreocupado? Vocês já imaginaram aí chegar lá, o Senhor entregando aí um talento para você viver 20 anos, dinheiro folgado para você viver todo esse tempo? E na Bíblia vai dizer que ele disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta aonde não semeou. Aí no verso 24 vai mostrar isso. Quando ele diz que seu patrão colhe onde não plantou, ele está querendo dizer que seu Senhor exige algo a qual ele não tem direito de exigir, pois quem não planta não deve colher. Basicamente, em outras palavras, ele está dizendo que o Senhor é cruel, o seu Senhor, e que fiquei amedrontado. E nós não devemos, meus irmãos, diante dessas situações, aplicar a culpa em Deus. Muitas das vezes o talento que a gente tem recebido é o suficiente para que a gente possa desenvolver as nossas funções, as nossas habilidades, e a gente coloca, irmã Lucília, como empecilho. Eu não vou fazer, eu sou só o zelador da igreja. Eu não vou fazer, eu sou um simples professor da escola bíblica dominical. Eu não vou trazer a água para o pastor ou para o pregador que está aqui, porque eu sou diácono. Eu não vou louvar o nome do Senhor, porque eu não sou cantor. E a responsabilidade de gerar resultados em cima daquilo que Deus tem te confiado, em cima daquilo que Deus tem te entregado. A verdade é que aquele Senhor, ele só teria sido injusto tentando colher aonde ele não plantou, se ele não tivesse dado nenhum talento para aquele servo. E a mesma realidade, ela se aplica a cada um de nós. Muitas das vezes nós colocamos Deus na parede e questionamos: eu tenho vontade de louvar, eu tenho vontade de pregar, eu tenho vontade de evangelizar. Mas Deus, ele te entregou, Deus, ele te confiou esse talento e você está enterrando. A culpa não é do pastor, não é da irmã Inite, não é do círculo de oração. A culpa é sua mesmo, que está enterrando aquilo que Deus te entregou. Independente de função, independente de cargo, o seu talento ele pode ser aplicado. A grande verdade, irmão Eliel, é que quando acontece ali o culto matinal, 6 horas da manhã, muitos irmãos estão dormindo.
e o seu talento não está gerando resultados. A grande verdade é que um culto como esse hoje poderia estar a igreja lotada com culto de doutrina, mas muitos irmãos não estão gerando resultado através de seus talentos, porque estão assistindo o Jornal Nacional, ou porque simplesmente decidiram, irmão Jonas, ficar em casa, ali na frente da TV, assistindo a Netflix e comendo uma pizza bem quentinha. E infelizmente essa é a realidade. Mas eu queria que nesse momento você fechasse os seus olhos e que você pudesse fazer um exercício e analisar aquilo que o Senhor tem te entregado. Que você pudesse entender que você é um instrumento nas mãos do Senhor para que você venha gerar resultados na obra do Senhor, independente de onde o Senhor te colocou, independente de quem está do seu lado, você é um instrumento nas mãos do Senhor. Não é o homem, não é o pastor, não é o diácono, não é o professor, é o Senhor que entregou em tuas mãos. E se o Senhor entregou em tuas mãos, Ele se responsabiliza, Ele te capacita, Ele vai contigo. É no momento da tribulação, é no momento da dor, é no momento que você não se sente capaz, é nesse momento que o Senhor está contigo dizendo: ei filho, foi eu que te coloquei, sou eu que te capacito, sou eu que estou do teu lado, e homem nenhum será capaz de enterrar o talento que a ti foi confiado. Porque é assim que o nosso Senhor faz. Se nós estamos aqui, se eu estou aqui, se você está aqui, é pela graça e a misericórdia de Deus. Nós temos que ter essa consciência de gerar resultados em cima daquilo que Deus tem te colocado. Nós temos que ter a consciência de assumir aquilo que Deus tem entregado para mim e para você. Nós temos que parar de se acovardar, nós temos que parar de ficar atrás da cadeira e sentar nela e assumir a posição de príncipe e princesa de Jesus e assumir aquilo que Ele tem te entregado. Nós estamos em posição de nobreza. É nobre o serviço do Senhor, os talentos que Ele tem conferido a cada um de nós, é uma posição de nobreza. Mas infelizmente muitos não têm entendido. E o que nos choca mais, essa semana eu estava conversando com a Késia, falando sobre a eternidade. Se a gente for parar para mensurar, irmã Eunice, sobre a eternidade, é algo assim tão confortante, mas é algo que nunca vai se acabar. Mas da mesma maneira é o inferno. Eu tenho que falar sobre isso. O inferno também é uma realidade e ele é eterno. E quando nós chegarmos ali nessa realidade diante de Deus, nós vamos chegar com os talentos enterrados, de mãos vazias, como diz o povo aí afora, de mãos abanando. Meu irmão, minha irmã, se o Senhor te confiou varrer a igreja, passar o pano, se o Senhor te confiou colocar uma plantinha lá na porta da igreja, se o Senhor te confiou pregar o evangelho, seja qualquer a função mínima que seja, dentro ou fora da casa do Senhor, é porque Ele sabe do seu potencial. E você tem essa suma responsabilidade de fazer com que esse seu talento ele cresça. E aí tem muitas pessoas que às vezes não entendem o agir de Deus na vida das pessoas e simplesmente se revoltam. Diz assim: ah, o irmão chegou hoje, já está fazendo isso e aquilo, e eu estou aqui há 30, 40 anos e estou aqui no mesmo lugar. Mas o que você fez durante todo esse tempo com que o Senhor te entregou? A mesma capacidade, o mesmo intelecto que eu tenho, você também tem. Apenas nós somos usados de maneiras diferentes, mas nós temos a inteira obrigação e a inteira disponibilidade de fazer com que esses talentos venham gerar resultados, principalmente dentro e fora da casa do Senhor. E um servo incompetente
e eu já vou finalizar, ele não assume os seus erros. Ao contrário, ele busca sempre apresentar desculpas. Você já parou para pensar nessas pessoas que têm objeção com o crescimento, com o desenvolvimento da obra de Deus, que não tem a mente aberta, sempre ela tem uma desculpa para dizer que não vai fazer. Ah, não vou hoje para a igreja não, vai já chover, eu vou me molhar. Não, eu não vou fazer aquilo não, porque aquilo ali é só função do auxiliar, ou só função do diácono. Não, não vou me importar não, o teto da igreja vai desabar, eu vou virar as costas e vou me embora. Eles sempre procuram uma desculpa para enterrar aquilo que Deus tem conferido em suas mãos. Que Deus, meus irmãos, Ele possa ter misericórdia de cada um de nós, porque por difíceis momentos, cada um de nós já nos colocamos nessa situação de enterrar aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Eu não sei para que e para quem e como o Senhor quer agir aqui em nosso meio, mas eu creio que o Senhor está falando a várias pessoas, a vários corações e a cada um de nós. Não enterrem aquilo que o Senhor tem te entregado. Não chegue diante do Senhor de mãos vazias. Não chegue diante do Senhor de mãos abanando. Nem que seja apenas um talento, mas não tenha a mesma atitude que esse servo teve, de enterrar aquilo que lhe foi confiado. Pois esse um talento que lhe é confiado, ele pode gerar frutos, ele pode frutificar através de salvação, através de libertação, através de cura. Eu sou fruto de alguns talentos. Posso citar aqui a irmã Elisnaura, saudosa irmã Elisnaura. Muitos aqui também possam ser fruto do talento, dos vários talentos que lhe foi confiado. Vocês também devem ter frutos. E esses frutos também, dentro do nosso talento que nos é confiado, é como se fosse uma árvore. Se a gente não cuidar, se a gente não regrar, se a gente não trabalhar, ele acaba morrendo. E essa responsabilidade, mais uma vez, de gerar resultados, ela também é nossa. Que nós possamos entender nosso verdadeiro papel como igreja. Nós não somos maiores e nem menores do que cada um, mas nós recebemos talentos diferentes, capacidade diferente, e o Senhor confia em nós para que nós venhamos aplicar esses talentos e que nós possamos gerar resultados na obra do Senhor. Amém? Queria convidar que os irmãos ficassem de pé, irmão Flávio, e com a sua permissão, eu queria nesse momento fazer uma oração juntamente com os irmãos, para que o Senhor ele venha aperfeiçoar esses talentos. Amém? Vamos orar. Quantos querem oração? Feche seus olhos. Senhor Deus e Senhor Pai, nós falamos aqui, Senhor, trouxemos aqui nesta noite, Pai, a Tua palavra, Senhor, aquilo que Tu tem colocado em nosso coração, Senhor, para que seja tratado nesta noite. Pai querido, eu quero te entregar, Senhor, nesse momento, cada vida, Senhor, que está aqui nesta noite, Pai, aquelas vidas que chegaram aqui, Senhor, apenas com um talento nas mãos, Senhor, mas com vontade de te servir, Pai, com vontade de multiplicar esse talento, Senhor, com vontade, Senhor, de gerar resultados, Pai. Senhor, quero te entregar também as vidas, Senhor, que estão com talento nas mãos, Senhor, mas com desejo de enterrar esses talentos, Pai. Senhor, tem de misericórdia, Pai. Olha para essas vidas, Senhor. Entra no ser, no interior, no coração. Incomoda esses teus filhos, Senhor. Aperfeiçoa esses talentos, Senhor. Faz com que eles possam entender que eles são importantes, Pai. Que eles não estão aqui, Senhor, para agradar o homem, Senhor, mas agradar a Ti, Pai, através daquilo que o Senhor tem confiado a cada um deles, Senhor. Abençoa eles,
eles, Pai, façam com que esses talentos, Senhor, sejam multiplicados, Pai, e que através da vida deles, Senhor, o Teu nome possa ser glorificado, Pai, com salvação, com curas, com libertação, Pai, e maravilha da Tua parte, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido, Pai. É o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Amém.